internautas da All TV, estamos começando aqui mais um programa na prancheta. Hoje eu estarei sozinho aqui na bancada, meu companheiro Edu Molina, que estaria presente hoje, teve uma virose, então eu vou tocar o programa sozinho. Bom, começar aqui falando de surf. A gente pode até colocar na tela que essa semana começa o Quicksilver Pro Gold Coast, que tem o atual campeão Felipe Toledo, né? Ele vai defender o título e a etapa começa no dia 10 de março, na verdade a abertura da janela no dia 10 de março e vai até o dia 21, então em qualquer momento entre essas datas a gente pode ter o início do torneio, né? Geralmente são 12 dias que eles têm para a realização do torneio e essa vai ser a primeira etapa do ano, onde o Adriano de Souza defende o título da competição, o título mundial é do Adriano de Souza, e o Felipe Toledo defende essa etapa, né? Ele foi o primeiro campeão ano passado. Essa etapa é super importante para o começo, né? Temos uma trilogia australiana que vai do dia 10 de março ao dia 19 de abril. A primeira etapa é essa em Gold Coast, a segunda etapa vai ser em Bells Beach, que é no sul da Austrália, bem no sul, e quem foi o campeão ano passado foi o Mick Fanning. Ela acontece do dia 24 de março ao dia 5 de abril. E a terceira etapa australiana, que quem foi o campeão ano passado foi o Adriano de Souza, é o Margaret River Pro. Ele vai do dia 8 de abril ao dia 19 de abril. Essas são as três primeiras etapas da temporada. Na sequência a gente tem o Rio de Janeiro, onde o Felipe Toledo novamente foi campeão, do dia 10 de maio ao dia 10 a 21 de maio. E aí na sequência a etapa de Fiji, onde o Owen Wright acabou sendo campeão ano passado. Foi um título super expressivo dele e foi a primeira etapa que ele ganhou na história, né, em toda a carreira dele. Foi a primeira etapa de mundial que ele levou. Essa etapa em Fiji ela acontece do dia 5 ao 17 de junho, né, que é a etapa que antecede a etapa da África do Sul, a etapa de J-Bay, né, Jeffers Bay, desculpa, que vai ser do dia 6 ao 17 de julho. Essa etapa, que vocês estão vendo aí na tela, está em branco, o campeão, foi a etapa do ano passado, onde a final foi entre Mick Fanning e Julian Wilson, e o Mick Fanning sofreu o ataque de tubarão e acabou não tendo campeão, acabou sendo cancelado o evento e não tivemos um campeão definido. Ambos dividiram a segunda colocação. Já na sétima etapa a gente vai para o Tahiti, onde o Jeremy Flores foi o campeão. Jeremy Flores e Owen Wright ano passado foram os únicos campeões fora dos líderes, né? Felipe Toledo, Adriano de Souza, Mick Fanning e Gabriel Medina, que foram os 4 melhores surfistas ano passado. Então esses dois acabaram se infiltrando ali e conseguiram bons resultados. Então o Jeremy Flores venceu no Tahiti, né, em Chopo. Foi uma etapa super disputada, realmente muito merecido. O Jeremy Flores acabou vencendo ela. A oitava etapa a gente tem em Trestles, que vai ser do dia 7 de setembro ao dia 18 de setembro. Quem ganhou foi o Mick Fanning. Foi nessa etapa que ele assumiu a liderança no ano passado do ranking mundial. Apesar de não ter conseguido o título nessa etapa, ele acabou passando o Adriano de Souza e conseguiu chegar à liderança. É a etapa de Trestles, né, de 7 a 18 de setembro, nos Estados Unidos, a única etapa na América do Norte. A única etapa nos Estados Unidos. E aí a nona etapa, dos dias 4 a 15 de outubro, quem defende o título é o Gabriel Medina. Foi a etapa da França, né, que ela pode ser em Hossegor. Ano passado ela foi em Landes, esse ano ela provavelmente vai ser em Hossegor. E é uma etapa também, que quando chega nessa etapa é a última onde não há descartes, né? Então até a nona etapa todas as notas são somadas, todas as colocações são somadas. Já na décima etapa, décima e 11ª, onde você pode ter os descartes, né, onde realmente a gente consegue decidir o título. Então tem a etapa de Portugal, em Peniche e Cascais, onde o Felipe Toledo foi campeão. Ela vai acontecer dos dias 18 a 29 de outubro. E a última etapa, que é a Billabong Pipe Masters, que vai acontecer do dia 8 ao dia 20 de dezembro. O Adriano de Souza foi o campeão e foi também onde ele levou o título. Que foi o interessante até dessa última etapa, foi que ano passado foi a primeira vez que 4 surfistas chegaram nessa última etapa com chances reais de ser campeão, e ainda tinham outros dois, tanto o Julian Wilson como o Ítalo Ferreira, outros dois surfistas que ainda podiam beliscar ali, de repente
uma combinação extrema de resultados, eles poderiam conquistar o título. Esse ano batemos o recorde ano a ano estamos batendo recordes, né? O Brasil está batendo recordes de participações no WCT. Há 2 anos atrás, para vocês terem uma ideia, 2 anos atrás a gente tinha apenas 5 brasileiros disputando a elite mundial. E esse ano passado a gente teve 7 e esse ano serão 10 brasileiros. Então teremos o Adriano de Souza, que é o atual campeão mundial. Ele já está no circuito desde 2006, então ele já tem uma bagagem muito grande na elite mundial, conquistou o título dele ano passado e vem de bons anos, né? Sempre tem obtido bons resultados, ficando aí entre os 5, 6 primeiros colocados. A gente tem o Gabriel Medina, que é o campeão de 2014, ele é um jovem, tem 22 anos e tem tudo para realmente conquistar outros títulos aí ao longo da carreira. Tem muita qualidade, principalmente em tubos e aéreos, né? Ele tem uma qualidade muito grande. Temos o Felipe Toledo, que tem 20 anos, ele foi campeão do WQS em 2014 e ano passado ele chegou a ficar bem perto da liderança do ranking e chegando na última etapa ainda com chance de título. Então o Felipe Toledo realmente também tem uma qualidade muito, muito grande, pode conquistar o título, pode realmente brigar pelo título esse ano. A gente tem o Ítalo Ferreira, que ele está no seu 2º ano, ele estreou ano passado, você vê em 7º lugar, o Ítalo Ferreira. Ele estreou no passado no WCT, conseguiu fazer uma final de etapa e terminou em 7º lugar, terminou entre os 10 primeiros do ranking, né, na frente do Jeremy Flores, do Kelly Slater, enfim, na frente de grandes nomes do surf. Então o Ítalo Ferreira é um surfista muito técnico, é um cara que também gosta de pegar tubo e ele tem muita qualidade, tem chance aí de surpreender e conseguir até de repente levar uma etapa. Acho que ainda é muito cedo para ele pensar em briga por título, mas por que não ele surpreender em algumas etapas e ter a chance de brigar lá em cima. Temos ainda o Igor Dantas, que mora no Havaí, então ele é quase um especialista em ondas grandes, ele surfa muito bem em ondas grandes. Então temos aí Portugal, temos próprio Chopo, né, no Tahiti, que são ondas grandes, né? Então o Igor Dantas é um cara que pode também surpreender em algumas etapas. Também acho que está longe de brigar por título, mas realmente pode conseguir avançar bastante e também está no 2º ano dele no WCT. A gente ainda tem o Jadson André. O Jadson André já está por mais ou menos 5 anos no Tour, na elite mundial. Ele sempre consegue bons resultados, mas ele tem muita dificuldade de atingir notas altas, né? Ele é um surf um pouco mais bruto, então ele não tem muitos aéreos, ele não tem uma variedade muito grande de aéreos, ele não surfa tão bem em tubos, mas é um cara que sempre está ali conquistando pontos e avançando rounds, né, avançando baterias. Então ele é um cara que tem tudo também para se manter ano que vem no WCT. Lembrando que só os 24 primeiros colocados do WCT se mantêm, né, para o ano seguinte, e os outros 10 classificados são do WQS, que é a divisão de acesso. Então ano passado quem venceu a divisão de acesso foi o Caio Ibelli. O Caio Ibelli está em 24º do ranking mundial, né, ele foi o campeão do WQS e ele surfou muito bem ano passado inteiro no WQS e participou somente de uma etapa do WCT, mas ele é um cara que também pode chegar e surpreender um pouco, né? Como ele está estreando aí no WCT, ele pode conseguir bons resultados e o principal objetivo dele realmente é se manter no WCT para o ano que vem, né? Para 2017. Então ele conquistando bons resultados aí, principalmente nesse começo de temporada, já vindo do embalo do título do WQS do ano passado. Então ele pode se manter aí no WCT para 2017, o que é o grande objetivo dele. Temos ainda o Miguel Pupo. O Miguel Pupo não fez uma temporada, ele já está indo para o 4º ano dele no Tour do WCT. Ele não teve um bom desempenho no passado, ele começou a temporada até um pouquinho bem, mas depois não conseguiu emplacar bons resultados e acabou que no finalzinho do ano ele disputou algumas etapas do WQS, principalmente a de Maresias, que ele acabou vencendo em Maresias,
e ele disputou essas etapas e conseguiu ganhar a vaga dele pelo WQS. Então, Miguel Pupo foi super importante, ele ficou no limite ali do WCT, ficou um pouquinho, acho que no 26º, e não conseguiu acesso pelo WCT, mas pelo WQS ele conseguiu entrar, então isso foi muito importante para ele. Temos aqui em 29º também o Alejo Muniz. O Alejo Muniz ele já disputou o Tour, ele vai para sua quarta disputa da elite do surf mundial. E o Alejo Muniz, ele acabou ficando de fora no passado, né? No finalzinho do ano ele acabou perdendo a vaga dele e não conseguiu emplacar boas etapas no WQS e acabou ficando de fora no passado. Ele começou muito bem na etapa do WQS, disputou cerca de 6 etapas do WCT ao longo do ano, né? O que foi importante para ele, tanto por experiência como por ritmo. E no WQS ele conseguiu praticamente se classificar assim, nos primeiros 4, 5 meses. Ele já estava praticamente garantido no WCT de 2016, porque no WQS, diferente do WCT, somam-se os 5 melhores resultados, né? Então são 30 e poucas etapas, né? Acho que, se não me engano, são 34 etapas ao longo do ano, e o surfista disputa geralmente 7 ou 8 etapas, né? E de acordo também com a pontuação que ele precisar. Então o Alejo Muniz acabou conquistando essa vaga aí pelo WQS. No final do ano ele se machucou, acabou tendo uma lesão que impediu ele de disputar algumas etapas até do WCT, as quais ele foi convidado, e também do WQS, até por isso ele não foi o campeão, né? Ele poderia ter muito bem sido campeão pelos resultados que ele teve. E aí, em último lugar, né? Em último lugar não, mas o último brasileiro a disputar o WCT esse ano é o Alex Ribeiro. O Alex Ribeiro conquistou a vaga também pelo WQS, conquistou na Bacia das Almas ali, foi o último classificado, foi quase o último classificado do WQS. Então ele realmente também chega aí como a primeira disputa dele no WCT, e ele chega também para conquistar uma vaga para 2017, né? Conseguir se manter, ganhar experiência, o que é super importante, e obviamente como só um ganha, é super importante você se manter na elite para ganhar mais experiência e assim ter mais chances de conquistar boas colocações. Então realmente o Brasil está muito bem representado, uma variedade muito grande, né, dos surfistas, temos caras que são bons em tubos, em aéreos, enfim, eu acho que o Brasil tem grande chance de conquistar algumas etapas esse ano, tanto com os principais como com de repente alguma surpresa, e acho que essa molecada tem uma boa chance de conquistar bons resultados esse ano e fazer a manutenção e conseguir mais vagas e quem sabe aumentar até o número de brasileiros para 2017. A notícia ruim desse ano é que no WCT feminino, infelizmente não teremos nenhuma brasileira disputando todas as etapas, né? A gente tinha ano passado a Silvana Lima que tem muita dificuldade por causa de patrocínio, então ela não tem conseguido bons resultados. Então esse ano ela vai disputar o WQS feminino e o WCT é que ela acabou ficando de fora, então não teremos uma brasileira representando o país no WCT feminino. A notícia que pode ser um pouco aliviadora é que a gente tem 2 brasileiras que podem disputar aí algumas etapas do WCT como convidadas, né? Então a gente tem aí algumas vagas que são para convidados, tanto no masculino como no feminino, sempre tem vagas para convidados, ou então gente que vem de acesso do qualificatório para aquela determinada etapa. Então o Brasil tem chance aí de repente, por exemplo, na etapa brasileira, ou em algumas outras etapas, ter alguém convidado para disputar e torcer agora para que elas consigam uma vaga pelo WQS. Mas com uma questão de patrocínio está muito difícil, então não podemos contar muito com elas. No final de semana agora, passou no Esporte Espetacular, já que a gente está falando de surf, nas Ondas de Noronha, né, que foi disputada agora no começo de janeiro, e eles passaram o desafio completo, né, foi um desafio completo agora nesse final de semana, no domingo. Então quem venceu o desafio foi a equipe do Gabriel Medina, a equipe vermelha. Eles dividiram em equipes, né? Cada equipe tinha 4 surfistas, foram 3 equipes, a equipe azul, a equipe vermelha e a equipe amarela. Cada uma das equipes tinha uma mulher, né? Uma mulher disputando, e os outros 3 surfistas de cada equipe são os brasileiros que estão hoje no WCT.
Então a gente teve Gabriel Medina, Caibelli, enfim, todos esses que eu citei. O único que ficou de fora foi o Alejo Muniz, ele não pôde participar, infelizmente, por questões de agenda mesmo, ele não conseguiu participar dessa etapa. E todos os outros da Brasília Storm disputaram. Quem venceu foi a equipe do Gabriel Medina. Foi super interessante, as ondas estavam muito grandes. E a notícia triste foi que o Adriano Souza se machucou. Ele acabou caindo numa onda, num tubo que ele tentou pegar, e a quilha da prancha furou a perna dele, ele tomou 6 pontos, mas já está tudo bem com o Adriano Souza, ele não conseguiu se recuperar para voltar pro desafio, mas ele está tranquilo nessa primeira etapa já de Gold Coast, ele já está lá na Austrália, eles estão treinando, então realmente não precisamos nos preocupar muito com isso. Até aqui a Daniele de Minas Gerais estava me perguntando aqui sobre o WCT feminino. Então, Daniele, eu acabei de falar, né? Infelizmente a Silvana Lima não conseguiu acesso para a divisão de elite, então a gente tem agora que torcer para elas no WQS. Então a Silvana Lima, tem algumas outras brasileiras aí que estão disputando, mas realmente a Silvana é a que tem mais chance de voltar para a elite no ano que vem. Então vamos torcer para ela. E, bom, essas são as novidades do surf. Não percam, a partir do dia 10 é o worldsurfleague.com, a transmissão ao vivo. Também tem transmissão na ESPN+, né? Em alguns momentos a ESPN acaba transmitindo também. Então quem quiser acompanhar, o worldsurfleague.com para acompanhar a partir do dia 10, e a transmissão é ao vivo. Tem português e inglês, então vocês podem escolher. E a gente vai para um rápido intervalo agora, e na volta falar um pouquinho aí de UFC, também tem algumas novidades da Fórmula 1. Então a gente volta já. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV, e quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E
E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Alô, amigos, eu sou Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na AltV, meio-dia, Gente que Fala. AltV é a TV da internet. Estamos de volta aqui Na Prancheta. Bom, nessa volta eu disse que a gente ia falar de UFC, eu tô aqui com o Iago. Iago aqui, produtor aqui da AltV. O Iago manja muito de UFC, um pouquinho, né? Eu gosto. Sou faixa branca, mas eu gosto. E o Iago gosta de UFC, a gente tá até estudando ele fazer um programa de UFC aqui com a gente. Quem sabe. Ia ser muito legal. Bom, Iago, a gente teve o UFC 196 esse final de semana, né? Tivemos algumas surpresas, aliás, algumas zebras, né? Por exemplo, Nate Diaz ganhou do Conor McGregor. Cara, eu acho que ele lavou a alma de boa parte dos brasileiros que estavam com esse cara engasgado. Foi por aí. Então, o McGregor acabou perdendo e isso deu a chance para o José Aldo disputar o cinturão novamente, né? Então eles estavam pensando em, de repente, uma revanche, ou algo, tinham outros caras que estavam na frente aí para disputar esse cinturão, e com a derrota do McGregor, o Aldo pode, de repente, ir contra o Nate Diaz, né, e disputar o cinturão de novo dos meio-médios. A real é que eles preferem, o UFC, a instituição, a organização, ela prefere e prioriza quem dá dinheiro, né, as lutas que dão dinheiro. O José Aldo era um campeão dominante, era um cara muito bom, e a brasileira, claro que a gente torce por ele, mas o McGregor dá mais dinheiro, ele é um cara que é mais comercial. E ele trabalhando desse lado, o UFC preferia mesmo, preterir o José Aldo. Agora, como ele perdeu, essa luta do José Aldo voltou a fazer sentido, porque é uma revanche e é um cara que era tão dominante e que vai ter essa oportunidade de estar... Bom, a outra surpresa da noite foi a derrota da Holly Holm, né? A Holly que acabou derrotando a Ronda Rousey e depois de muito tempo que a Ronda estava invicta, e aí a Holly Holm derrotou ela e na primeira defesa de título ela perdeu para Miesha Tate, né? Foi uma finalização no último round. Foi uma zebra também, eu não estava esperando. A Miesha Tate é uma ótima lutadora, mas ela não é muito boa em pé. E a Holly Holm mostrou na luta contra a Ronda que ela tinha uma excelente defesa de quedas, então eu não via muita saída para Miesha, achei que ela ia acabar sendo nocauteada e rápido. Aconteceu o contrário, ela conseguiu trocar de igual para igual com a Holly Holm, claro, salvo suas diferenças técnicas que são visíveis, mas ela conseguiu fazer uma luta boa e levou para o chão e finalizou onde é o pior ponto da Holly Holm. Era uma luta que a Holly Holm estava com a luta ganha, estava se encaminhando para o final da luta, foi no quinto round, faltava mais ou menos uns 2 minutos para acabar a luta, ela acabou se descuidando, continuou indo para cima com agressividade, foi quedada e foi rápido. E a Miesha usou uma estratégia bastante interessante de se manter distante, né, da Holly, já que a Holly tem um boxe muito bom, então ela se manteve distante a luta inteira. E aí é um fator complicado, porque a Holly Holm é bem maior que a Miesha Tate. Então, para você conseguir atingir a Holly Holm, por exemplo, no caso da Miesha Tate, ela precisaria fazer o contrário. Ela precisaria encurtar essa distância para conseguir acertar. E foi o contrário, ela ficou se mantendo distante e longe do punch da Holly Holm, que também não conseguiu conectar um dos seus chutes, que são um dos melhores chutes. Ela também já foi campeã do kickbox. E ela fez o jogo, eu acho que ela fez um jogo certo, um jogo arriscado de se manter em pé, mas a primeira brecha que ela teve, ela derrubou no segundo round, quase finalizou no segundo round. A Holly Holm resistiu, conseguiu no finalzinho do round ali se salvar, mas no quinto round não teve jeito, ela pegou no mesmo mata-leão e aí... Bom, a gente teve brasileiros disputando, né? Foi o Vitor Miranda, ele acabou derrotando também o brasileiro Marcelo Guimarães. Foi um nocaute técnico, cotoveladas e chute na cabeça. É interessante, né? Ele dominou bastante essa luta mesmo. A nomenclatura é interessante. A gente teve também o Eric Silva, que acabou perdendo para o Nordine Taleb, o francês, por um nocaute com soco, né? E a gente também teve a Amanda Nunes, que ganhou da Valentina Shevchenko
por decisão unânime, né? Tirou a invencibilidade da Shelly E eu ouvi dizer que essa Amanda, ela ganha aí um status para disputa de cinturão. Ela tá correndo pelas beiradas. Era uma lutadora, nossa, excelente. Ela vinha de uma derrota pra uma lutadora tarimbada, que era, se eu não me engano, era... Qual que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Que perdeu da Ronda Rousey de qualquer forma, assim, acabou perdendo a chance de cinturão. Naquela disputa que ela perdeu, ela acabou perdendo essa chance de disputa pelo cinturão. E agora ela está tendo essa oportunidade de novo. Ela é excelente, ela não deve nada para as tops do ranking e eu acredito que... E ela, como brasileira, ela é boa de jiu-jitsu, ela é boa de chão? Ou não? Ela é boa de chão sim, mas ela é melhor em pé. E para encarar, no caso, a Miesha Tate, eu acho que ela tem boxe para a Miesha Tate. Talvez seja um pouco inferior no chão, mas dá jogo. Dá jogo. A gente teve também nas preliminares, né? A gente estava conversando até aqui um pouco antes de começar, que teve o UFC Fight Pass, né? O UFC Fight Pass são as 3 primeiras preliminares, são antes, inclusive, do card preliminar. E pelo que você estava dizendo, isso daí fica ao vivo. Funciona assim, alguns eventos do UFC, eles liberam algumas lutas, eles liberam o sinal, até para um chamariz, para o pessoal poder assistir, ver que tem lutas bacanas e acabar assinando pay-per-view, que é o que importa para eles, que é o que rende dinheiro. Rende mais até do que o próprio ingresso lá para... Sim, provavelmente. Que é no mundo inteiro, né? Aí você amplia a margem de... Eu vi alguns UFCs que tinha lá cerca de 12 milhões, 13 milhões de dólares só de pay-per-view até. Não, é muita coisa, e lutadores como o Conor McGregor, que nem o Dan White até publicou depois da luta que o Nate Diaz provavelmente sumiria do mapa. Caso perdesse. Porque recebeu muito dinheiro por essa luta. Recebeu muito dinheiro, e era aquilo que a gente estava falando do lutador vendável. Essa luta só teve toda essa hora porque o Conor estava no card, ele estava no topo do card. Tanto que não era uma luta de cinturão e ficou no main event, que é a luta principal, deixando a luta da campeã Holly Holm como segunda luta. Exato. E você acha que vai uma eventual disputa de novo do McGregor com o Aldo? O Aldo perde de novo? Eu acho que o José Aldo já viu, o McGregor é sim muito bom em pé, ele tem uma mão muito dura. É complicado de aguentar, ele tem um jogo bastante volátil, ele é muito habilidoso, né? Ele é um cara bom. E eu acho que o caminho pro Zé Aldo é fintar a trocação e levar pro chão, onde ele é campeão mundial de jiu-jitsu, finalizar, que você já viu que ele bate rápido. E no feminino, a gente tem aí a possibilidade também da Honda voltar à disputa do cinturão, né? Na realidade, eu acho que já foi casado, já tá casada essa luta. E aí seria contra a Miesha Tate, né? E aquela história de revanche, como é que funciona? Porque no masculino sempre tem aquele negócio, o cara perde e pede a revanche. Então, depende, existem casos e casos, né? São campeões dominantes ou que perderam em lutas muito parelhas. Aí normalmente eles já casam a revanche imediata. Não foi o caso do José Aldo justamente porque o Conor já tinha outros planos. Ele ameaçou, ele tinha luta marcada contra o campeão do peso leve, que era o Rafael dos Anjos, outro brasileiro. Então ele já estava saindo da categoria dele, indo para uma categoria acima. O Rafael se machucou, ele foi lutar outra categoria acima. Lutou no meio médio contra o Nate Diaz, um cara bem mais alto. Então por isso que não dá para tirar o mérito do Conor, do irlandês, porque o cara realmente mostrou que tem coração, que vai... Aliás, coração para luta não, né? Porque bateu bem rápido. Mal encaixou, já bateu, mas já tinha se dado por vencido. Mas é um lutador muito bom, se o José Aldo não se for pra cima com tudo, periga perder de novo. E aí, vamos falar dos outros 2 brasileiros aí que não estão nesse cenário, que não estão aparecendo muito. O Anderson Silva e o Júnior Cigano. Como é que eles estão aí? O Anderson Silva já está na hora mesmo dele parar? De jeito nenhum. O Anderson Silva é um lutador excepcional. Ele pro show, pro evento, ele é fundamental. Mas e essa questão dele ficar deixando a guarda baixa, ficar brincando muito? Sempre foi o estilo dele, né? Eu acho que é o jogo dele. E todo mundo critica pra caramba porque ele deixa muito, mas sempre foi o jogo dele, É o jogo dele. E eu acho que é um jogo bom. O problema é que esse jogo, quando ele não funciona, você é alvo de crítica. E ele ultimamente, ele tava deixando a brincadeira um pouco acima do limite, né? Ele tava começando a fazer demais. E ele, tanto não foi à toa que ele acabou perdendo pro Chris na primeira luta, aí na segunda luta teve a fatalidade. Nessa luta ele tava muito confiante, eu gostei da luta dele, achei que ele tava bem,
mas eu achei que ele podia ter finalizado logo a luta. Ele poderia ter terminado muito mais cedo, acabou levando, fazendo graça, deu o show, mas perdeu a luta. E o Júnior Cigano? O Júnior Cigano, ele tá aí... A categoria dos pesos pesados é uma categoria que ela acontece, você emplaca algumas vitórias, você já tá ali na cabeça de novo. O Júnior Cigano é um ex-campeão, foi um campeão que conseguiu defender seu cinturão, se eu não me engano, 2 vezes. É um bom lutador, não tem se apresentado muito bem, mas acabou de trocar de academia, ele saiu da Bahia, foi treinar na American Top Team. E ele é um cara que eu acredito que tem total possibilidade de chegar lá e conquistar o cinturão. Ó, como a gente pode ver aí, essa foi a última luta dele, ele lutou contra o Alistair Overeem. Era uma luta que eu achava ele amplamente favorito, mas quando ele subiu na pesagem eu já achei que ele estava um pouco mais gordinho, estava mais pesado, achei ele muito plantado. Ele me lembrou muito um outro lutador, o Glover Teixeira, só que sem o mesmo punch. O Glover tem um time um pouco melhor, ele se apresentou mal. Ele já tem luta marcada agora, parece que ele vai enfrentar eu esqueci o nome do cara, mas ele vai lutar, já tem luta marcada. E eu acredito que ele, emplacando uma boa vitória, ele já volta para as cabeças. Então, quer dizer, o pesos pesados, ele acaba sendo ele acaba tendo uma rotatividade maior de campeões, é isso? É um pouco mais difícil de você manter o cinturão. Eu acredito que o campeão ali, os melhores da categoria nesse momento, é o Fabrício Verdun, que é o campeão, mas o Caim Velasquez, para mim, ele é o que tem jogo para manter aquele cinturão. O problema é ele se apresentar direito, mas ele é o que tem a tarimba toda para ser campeão. É o mais completo de todos os pesos pesados, apesar de ser um dos mais leves desses pesos pesados. Bom, e a hipótese de ter uma luta do José Aldo seria no UFC 200, é isso? Exato, né? Eles estão fazendo uma grande divulgação sobre esse UFC 200, né? Exato. Todo UFC de número redondo assim é um evento especial. E, não tinha apelo maior, né, uma revanche dessa magnitude. Provavelmente eles vão colocar muita grana aí nessa história. Vão fazer uma promoção bem bacana para tentar vender bastante pay-per-view e tenho certeza que vai ser sucesso. E para mim, José Aldo campeão. Tomara então. Pô, eu queria agradecer você, Iago, aqui. A gente vai chamar um rápido intervalo. Deixar um abraço para você, obrigado. E sempre que quiser falar do UFC, tá convidado. Então aí, velho. Obrigado. Valeu? Valeu. Tchau. Valeu, cara. Valeu. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural.
Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlantica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Eu estou todos os dias de segunda a sexta-feira na AltV, meio-dia, Gente que Fala. AltV é a TV da internet. Estamos de volta aqui com Na Prancheta e vamos falar um pouquinho agora de futebol, né? A gente começa aqui pelo Campeonato Paulista, dá uma passadinha rápida, né? Nesse final de semana a gente teve a vitória do Santos, né? No Grupo A, o Santos acabou ganhando do Corinthians no clássico, o clássico alvinegro aqui de São Paulo. O Santos bateu o Corinthians por 2-0, acabou dominando o jogo amplamente e ganhou do Corinthians. O jogo foi em Santos, né? Então o Santos lidera o Grupo A. O Grupo A que tem em segundo a Linense, em terceiro São Bento e em quarto Botafogo. Aí temos o Palmeiras acabou ganhando de 4-1 do Capivariano. O Palmeiras também lidera o Grupo B, né, junto com o Ituano está com 11 pontos, Novo Horizontino com 10. E temos ainda no Grupo C o São Paulo, que acabou sendo derrotado pelo São Bernardo. O São Paulo está em segundo lugar, empatado com a Ferroviária, está perdendo apenas o número de gols feitos. A Ferroviária vem fazendo um campeonato espetacular, com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? A Ferroviária que voltou ao Paulista esse ano. E é o grupo realmente mais disputado. Você vê Ferroviária 13, São Paulo 13, Audax 12, 15 de Piracicaba 11, né? Todos com 8 jogos. Então realmente é um grupo que está bem equilibrado aí nesses últimos jogos. E no grupo D, o Corinthians, que acabou sendo derrotado, mas lidera com ampla vantagem, 4 pontos sobre o RB Brasil, e o Água Santa vem em terceiro com 11. Então, assim, no rebaixamento, a gente tem o Capivariano com 4 pontos, que já está bem encaminhado para o rebaixamento, e nos outros grupos, né, Mojimirim e Rio Claro, 7 e 8 pontos, e São Bernardo e Ponte Preta ambos com 9, mas no grupo do Palmeiras também está um grupo bem disputado, né? O líder com 12 e o último com 9 pontos, então é um grupo que também muita coisa pode mudar. E o Oeste com 8, que é o último do grupo A, também é um outro time que no momento estaria rebaixado. Então o Campeonato Paulista aí já entrou na segunda metade aí da primeira fase. Então semana que vem já teremos muitos jogos aí. O Corinthians pega o Botafogo lá em Ribeirão. Abriu algum vídeo. O Corinthians pega o Botafogo em Ribeirão. O São Paulo pega o Palmeiras, né? Teremos o clássico no domingo. O São Paulo pega o Palmeiras no Morumbi. Vai ser o primeiro clássico que o São Paulo faz no Morumbi esse ano, aliás, o primeiro jogo no Morumbi esse ano. E o Santos enfrenta o Água Santa também, que vem fazendo um grande campeonato, né, de acordo com suas possibilidades. O Água Santa já tem 11 pontos, então por enquanto não estaria sendo rebaixado. O Água Santa que é a primeira vez que disputa a elite do futebol mundial. Aí estão os gols do São Paulo e São Bernardo, né? O São Paulo acabou abrindo o placar e depois tomou a virada, abriu o placar com o Ganso, abriu o placar com o Caleri e acabou tomando de virada por 3-1. Não, o Caleri perdeu o pênalti. O Caleri acabou perdendo o pênalti, o São Paulo abriu 1-0 depois e aí que tomou a virada de 3-1 no São Bernardo. Realmente não fez uma boa partida, e agora no meio de semana pega o River Plate num jogo
de vida ou morte para o São Paulo na Libertadores, acaba pegando o River Plate fora de casa, que vai ser um jogo duríssimo para o São Paulo. Já falando de Libertadores, a gente tem aqui nessa semana, além do São Paulo e River Plate, né, a gente tem o Palmeiras que enfrenta o Nacional do Uruguai, o Palmeiras joga em casa e se conseguir realmente essa vitória, vai conseguir abrir uma boa vantagem aí para os outros colocados e fazendo 7 pontos. Então o Palmeiras tem tudo para conseguir aí essa vitória e abrir essa vantagem. A gente ainda tem o Atlético Mineiro que joga a sua quarta partida, joga a sua terceira partida na competição, joga contra o Colo-Colo, um jogo que pode de repente tirar a liderança do Atlético Mineiro, já que o Atlético joga em casa, joga fora de casa, então vai ser um jogo muito duro. O Grêmio enfrenta em casa o São Lourenço, num grupo que está extremamente disputado, né, onde o Toluca lidera com 4, o Grêmio com 3, LDU também com 3, o São Lourenço foi campeão em 2014, o São Lourenço em último lugar com apenas um ponto. E ainda temos o Corinthians que joga também na quarta-feira, joga contra o Cerro Porteño, sua terceira partida. E o Cerro Porteño vai jogar em casa e precisa da vitória realmente para garantir a sua classificação, né? Apesar de estar com um pouco de vantagem, mas provavelmente o Santa Fé deve ganhar do Cobressal, então o Santa Fé faria 4 pontos e aí se o Cerro Porteño ganhar do Corinthians já atinge 7 pontos, assume a liderança do grupo, né? E tem uma chance boa. Então na Libertadores dessa semana praticamente todos os grupos jogam. E o grupo 1, né, o grupo 1 termina só o seu segundo jogo ainda, o grupo 1 que o River Plate recebe o São Paulo. Voltando um pouco aos estaduais, a gente tem aqui o Campeonato Carioca, né, a Taça Guanabara, onde o Bangu lidera acabou a primeira fase agora, onde o Vasco, que foi líder do grupo A, com 20 pontos, seguido do Boa Vista, o Fluminense em terceiro e Bangu em quarto. E no grupo B, o Botafogo fez 1 ponto, o Botafogo fez 22 pontos, o Flamengo 19, Volta Redonda 13 e o Madureira 12 pontos. Esses foram os classificados aí do Campeonato Carioca. Aí a gente já começa a segunda fase, agora a gente vai ter as finais, né? Quartas de final, semifinal e final, e aí começa a segunda fase. Já no meio do mês, já no final do mês já começa a segunda fase do Campeonato Carioca. Aliás, começa agora, né? Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Fluminense e o grupo D. Isso, exatamente. Aí o grupo D é o dos rebaixados e o grupo A são dos classificados, 4 classificados de cada grupo. A gente ainda tem aqui o Campeonato Gaúcho, onde o Campeonato Gaúcho mudou o seu formato, né? Está nessa primeira fase. São José lidera com 20 pontos, Juventude com 19, o Grêmio com 16, o São Paulo do Rio Grande do Sul com 15, o Internacional também com 15, então classificam-se os 8 primeiros no Campeonato Gaúcho, né? E o Grêmio, realmente, o Grêmio Internacional não vem fazendo boas campanhas. O Internacional, por exemplo, ganhou 4, empatou 3 e perdeu 1, está apenas com a 5ª colocação no Campeonato Gaúcho, que realmente para o Internacional não é uma coisa muito boa, né? E o Grêmio na 3ª colocação, os dois estão praticamente classificados já para a próxima fase, mas de qualquer forma é bom abrir o olho para não se perder, né? A gente tem também o Campeonato Mineiro, o Campeonato Mineiro também em um turno, né, apenas. O Campeonato Mineiro com Cruzeiro com 14 pontos lidera, Atlético com 13 em segundo lugar, ambos têm 6 jogos, né, todo mundo tem 6 jogos. Vila Nova com 12 e Uberlândia também com 12. Esses são os 4 primeiros do Campeonato Mineiro. E o Atlético Mineiro e Cruzeiro não estão sobrando, mas também não estão com muitas complicações, líder e vice-líder, ambos com 4 vitórias. O Cruzeiro tem 2 empates, o Atlético tem 1 empate e 1 derrota. Então, e nesse final de semana o Robinho acabou fazendo 3 gols, né, no jogo do Atlético. O Atlético bateu por 4-1 a Tombense e conseguiu reassumir, né, a vice-colocação, a vice-liderança do campeonato com essa vitória. Então essa semana teremos muito futebol, além do surf e tudo, teremos Libertadores aí no meio de semana. Então, vocês não percam aí os melhores jogos dos brasileiros, né? Tanto o Grêmio como o São Paulo. São Paulo joga na quinta, Palmeiras e Corinthians jogam na quarta-feira, né? O Palmeiras joga em casa, o Corinthians joga na quarta, joga fora. O Atlético Mineiro também joga na quinta e o Grêmio também joga na quarta. O Grêmio também joga em casa.
Então, não percam a Libertadores essa semana, que provavelmente muita coisa já começa a se definir, os grupos já vão se afunilando para definir as vagas, né? Então, muitos grupos já vão fazer o terceiro jogo, a maioria dos grupos já vão fazer o terceiro jogo. Então, tá bem emocionante essa Libertadores e torcer aí para os brasileiros, que os brasileiros consigam avançar. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu queria deixar um grande abraço para vocês, para todos vocês. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição.